Olá, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao Diagnóstico Rápido e Fácil. Hoje nós vamos falar sobre a lombalgia crônica, que é um evento que nós tratamos muito nas clínicas. Muita gente vem com essa lombalgia crônica. E o que é que vem a ser uma lombalgia crônica? É aquela famosa travei a minha lombar. Foi carregar um peso, ou pegou muito frio, ou aconteceu algum evento que vai fazer essa travada na lombar. Vai ter uma dor muito forte, uma dor bem incapacitante. A pessoa realmente fica com uma incapacidade de até para andar, para fazer as suas atividades normais, porque é uma dor muito forte, a dor aguda, né? A dor lombar aguda. E essa dor lombar aguda, ela vai ocorrer principalmente pela estagnação do Qi ou pela estase de Xue. Qual é a diferença entre uma estagnação do Qi e uma estase de Xue, que vão afetar principalmente os canais que estão ali passando pela região? Mas isso não significa que são somente os canais que estão passando pela região. Nós vamos ter ali pelo menos, canal que não passa na região e que vai provocar aqui algum evento lá nas costas. Quando a gente fala estagnação do Qi, é uma dor mais em distensão, é uma dor numa região, vamos dizer assim, a grosso modo, uma dor mais numa região, não é tanto localizada, você não sabe dizer exatamente onde está a dor, ela dói toda uma região, onde aperta provavelmente vai doer, tem vários locais ali de dor. Mas na estase de Xue é uma dor piorada, vamos dizer assim, é uma dor que é mais forte que a estagnação do Qi, e aqui você consegue localizar os pontos de dor. Isso quer dizer que toda a região está doendo, mas eu tenho locais mais específicos de dor, e essa dor pode ser um ponto ou uma pequena região em que tem aquela estase de Xue. Tá bem? A característica da dor lombar aguda é começo rápido, um início rápido, súbito, que apareceu assim, uau, né? Hoje eu estava bem, ontem eu estava bem, hoje eu já estou com essa dor. E a dor muito forte, bem característico da lombalgia aguda. A crônica já é diferente, né? Então, nós vamos ter aqui a estagnação de Qi ou Xue, e agora eu preciso determinar também se é estagnação de Qi ou Xue em cada caso. Em quais canais que essa estagnação do Qi e essa estase de Xue pode estar? Pode estar no canal da bexiga, pode estar também lá no Tumai, pode estar no canal do Rim. Além desses 3 canais, que são os canais principais, né, nós vamos ter lá o Renmai. E aqui o canal da bexiga pode ser o canal principal ou também o seu tendino muscular da bexiga. Vamos estudar cada caso. Nós vamos ter aqui o canal da bexiga, o canal do rim, o Tumai e o Renmai. Cada um deles pode lá causar uma estagnação e uma estase de Xue. Estagnação de Qi, uma estase de Xue. Vamos pegar a bexiga. A bexiga, ela vai estar localizada, a coluna vai estar aqui, né? A coluna lombar, por exemplo.
E a bexiga vai estar passando aqui na lateral da coluna. Você vai fazer a anamnese e muitas vezes no canal da bexiga a dor vai estar na lateral, não vai estar aqui na coluna. Até pode estar, mas não vai estar necessariamente na coluna, mas vai estar na região, no canal da bexiga. Você vai perceber também que um lado dói mais do que o outro, tem mais dor de um lado do que dor no outro. Quando ocorre isso, é que existe aqui, né? Se a gente tem uma dor maior aqui, nós vamos ter mais ali um padrão de excesso. Normalmente a pessoa vai estar mais, se ela tem uma dor nessa região desse lado, ela vai estar mais torcida para esse lado, ela vai estar mais, né, tentando diminuir a dor, torcendo um pouco o corpo, ou então o quadril, ele vai dar uma diferença de altura também quando a gente vai medir a altura da crista ilíaca. Quando a gente mede a crista ilíaca, ela vai estar lá uma diferença quando existe essa questão de um lado estar doendo. Outra questão também importante que vocês precisam levar em consideração são os músculos agonistas e os antagonistas. Quando existe essa, vamos dizer assim, essa curvatura aqui, lógico, é tudo visual, a pessoa não vai chegar tão torcida, mas você olhando ela vai estar um pouquinho torcida, ou então na altura da crista ilíaca você vai perceber isso. Que aqui existe uma diminuição e aqui, né, pelo contrário, um aumento. Então, isso significa que os agonistas aqui estão tensos e o antagonista, aqui a musculatura antagonista está mais relaxada, mais frouxa. Isso quer dizer que eu tenho aqui um excesso aqui. Não quer dizer que eu vou ter uma deficiência do outro lado, porque o outro lado pode não ter nada. Simplesmente eu tenho aqui um músculo agonista com uma tensão e o antagonista não tem nada. Mas se eu também tenho uma característica de dor aqui, mas é uma dor menor, uma dor um pouco mais surda, eu posso ter aqui uma dor por deficiência e daí eu tenho um antagonista deficiente. Os dois. No evento da lombalgia aguda, acometeu um excesso de um lado e uma deficiência do outro lado. Então, de um lado puxou, o outro lado soltou. Vai haver uma diferença de dor, aqui uma dor mais aguda e lá uma dor um pouco menos forte, mas assim, uma dor um pouco mais surda, um pouco menos. Parece um reflexo de dor, mas é uma dor que está se refletindo, mas não, na verdade não, é uma dor que está lá realmente. Então, quando a gente tem essa questão aqui no canal da bexiga, você vai precisar fazer um determinado tratamento aqui, um determinado tratamento aqui, não é o mesmo? Por quê? Porque você tem que analisar isso. Eu posso fazer aqui, antes de fazer uma acupuntura, eu posso fazer uma liberação desses agonistas aqui? Posso, né? Então, se você tem lá alguma técnica de massoterapia, como Tuinal, ou então uma liberação miofacial, um realinhamento de fibras musculares, você pode utilizar essas manobras para quê? Para você eliminar essa tensão do agonista. Agora, a bexiga, nesses casos, ela tem muita questão da invasão de frio. Essa tensão aqui muitas vezes foi causada por um frio, né? Pode ser aqui um vento frio que invadiu e causou uma contração excessiva de um lado e do outro lado ele não foi tanto, né? Foi um reflexo dessa tração desse lado. Agora, pode pegar os dois lados? Pode, né?
Daí aqui também vai ter lá uma invasão e vai ter uma dor tão grande quanto desse lado. Eu só estou falando se houver uma diferença lá de lado, um lado dói, o outro lado dói pouco, ou se os dois lados doem muito, aí é porque atingiu os dois, e aí os dois lados estão tensos, e aí o tratamento é o mesmo para os dois lados. Mas vamos falar que o tratamento não é o mesmo, porque aí fica melhor, né? Então aqui é porque é um menos, e aqui o antagonista está um pouco mais deficiente. Isso pode já estar vindo de uma situação em que eu tenho essa tensão, já tenho eu já tenho uma certa deficiência em todas as musculaturas ali da região lombar, já vem de uma deficiência, mas veio uma invasão de vento frio, contraiu de um lado e do outro lado, né? Já soltou tudo, já não segurou. E aí vai acontecer essa questão aqui. Porque se a musculatura já está forte, se ela tem resistência, é mais difícil acontecer essa invasão do vento frio, provocando uma dor tão aguda assim na lombar. Né? A lombar não é assim tão sensível, é uma região forte, porque ali nós temos o rim, o Yan-du-rim, o Ming-men, nós temos o Tan-chen na região da frente. Então, a gente tem muitas coisas ali para fortalecer e deixar a lombar forte. Fora que a lombar é a nossa, vamos dizer assim, o nosso ponto de apoio da coluna. É ali que ela vai realmente assentar, é ali que ela vai segurar aqui todo o peso, né, do que está para cima. E a lombar precisa ser forte, ela não é fraca por um vento frio, ela né, arriar. Não é bem assim. Isso quer dizer que já existia uma certa condição ali, mas sem dor, mas existia já uma fraqueza que numa invasão de vento frio ela não suportou e deu aquela contração grande de um lado, vamos dizer, e do outro não, tá? Mas refletiu do outro lado. Então, se você tem uma técnica de massoterapia, antes de fazer a acupuntura, você pode liberar toda essa região aqui, onde está mais tenso, e aqui na palpação, quando você faz a palpação ali das costas, você já vai ver essa diferença, um lado está duro, o outro lado está mais flácido, aí você vai saber exatamente qual é a musculatura que está com essa tensão. Você pode fazer uma liberação aqui dessa musculatura, pode usar óleos, né? Se você vê que tem uma invasão de frio aqui, você pode usar ali um óleo que aqueça aquela musculatura. Você pode usar, por exemplo, um óleo de artemísia, você pode usar um óleo de gengibre, que é muito bom para aquecer e também liberar toda aquela região. Isso tudo antes da acupuntura. Você prepara o tecido para quê? Para ele vamos dizer, para entrar para a acupuntura. Ah, precisa ser meia hora? Não, aqui é uma liberação de 5 minutos, no máximo 10, não vai tudo isso. 5 minutos aqui, fazer uma liberação aqui, no caso aqui você vai liberar, e aqui no caso você vai tonificar. Isso quer dizer que aqui você faz, por exemplo, uma liberação miofascial, e uma liberação de fibras musculares, e lá você faz, por exemplo, uma técnica de Zen Shiatsu, né? O Zen Shiatsu, ele tonifica bastante, né? Então ali você vai com uma técnica mais para aquecer, para tonificar, né? Aquela técnica bem macia, suave, mas o Zen Shiatsu é bem potente para tonificar. Você pode fazer aqui Zen Shiatsu de um lado e do outro lado um Tulimá, né, uma técnica que seja para soltar mesmo. Feito isso, 5 minutinhos de manobra de massoterapia, eu preparei tudo. Ele já
né, esse agonista e esse antagonista já começou a voltar para o seu padrão normal aqui, não voltou tudo, mas ele já começou a dar, né, sinais de que está voltando a, a diminuir aquela dor. Quando você coloca, né, então aqui, feito isso, eu estou eliminando aqui quem? Quem eu já estou eliminando? Eu já estou eliminando aquele frio que estava lá, eu já aqueci com o óleo amornante, com as minhas manobras, eu já consegui diminuir aquela agressividade do frio. Ainda falta o vento, né? Ainda falta eu eliminar o vento e o restante daquele frio que está lá. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Como tem um vento, um frio, agora, você pode falar assim, posso fazer moxa? Pode, mas antes de fazer a moxa, eu tenho que pensar naquele vento, eu tenho que tirar aquele vento primeiro, depois fazer moxa. Então, agora eu vou lá em pontos de vento, vou tirar o vento. Posso pegar vários pontos ali de vento, uma vez que está pegando na bexiga. Pode ser lá algum ponto distal nos pés, né? Na região dos pés, para eliminar o vento que está na bexiga. Uma vez que eu eliminei o vento que está na bexiga, levando em conta que se houver, além da lombalgia, algum evento na cabeça, você pode usar pontos de vento que estão mais perto da cabeça. Se não, você vai pegar pontos de vento que estão mais na região inferior, mais distal, né? Porque daí você tem um resultado melhor quando você pega pontos mais distais. Uma vez que está da cintura para baixo, você vai pegar lá um ponto da bexiga que está lá nos pés. Você pode usar aí pontos de eliminar vento da bexiga. Pronto. Como que eu vou saber que eliminou aquele vento? Você vai ver lá no pulso, porque o pulso está marcando que tem vento, né? Como que ele está marcando? Ele deve estar marcando em corda, tenso, ele está lá com uma característica de que tem vento. Eu fui lá, manipulei o ponto que eu escolhi para eliminar o vento. Agora eu vou lá no pulso, olha, diminuiu a característica do vento, já tinha diminuído a característica do frio, agora eu já consegui diminuir a característica do vento. Isso, até agora, era a primeira agulha que eu estou colocando. Por quê? Porque primeiro eu fiz a manobra, então ainda não coloquei a agulha. Para o vento é a primeira agulha que eu vou pôr. Ótimo. Agora tirei o vento, ou pelo menos tirei a agressividade do vento, tirei a agressividade do frio. Agora eu posso aquecer esse frio usando moxa, posso usar moxa. Eu posso usar moxa aqui e aqui? Claro, né? Por quê? Porque apesar de ser um excesso aqui, eu já tirei a agressividade desse excesso. Então agora eu posso usar moxa, tanto aqui quanto aqui. Mas eu primeiro tinha que fazer esse trabalho aqui do frio e do vento, ok? Fora isso, né, você pode pegar outros pontos, pode usar, como tem questão de tendino muscular, você pode pegar, por exemplo, fazer técnica de punho e tornozelo aqui, né, que pode usar técnicas, a gente fala de técnicas que somam a característica daquilo. Então, fiz isso, eu posso usar punho e tornozelo, posso usar auriculoterapia, eu posso usar abdominal, posso usar pontos locais. Aí agora você vai fazer o teu tratamento como se deve fazer, né? Aí, com cada um com seu pensamento para tratar isso. Mas para eliminar aquele problema, primeiro a gente tem que começar dessa forma. Rim. O rim é importante porque o rim ele controla, né,
ele tem o controle da região lombar. Fora isso, o canal do rim, existe um canal, o canal divergente do rim passa pela coluna, né, toda a coluna. Isso quer dizer que quando eu vou tratar aqui o rim, quando tem essa característica de rim, já é um pouco diferente de quando é a bexiga que está envolvida, porque aqui vai pegar mais a coluna mesmo, justamente por conta de que o rim, tanto o canal regular quanto o canal divergente, vai passar pela coluna. E agora é uma contratura ali, né, mais localizada na coluna. Isso pode estar envolvendo também o Tumai. E o Tumai, ele tem uma característica de ser o mar dos canais Yan. E o rim, ele é a fonte de todo o Yin e de todo o Yang. Quando eu tenho uma contratura muito forte aqui afetando o rim, principalmente esse canal que está, né, do divergente ou até o canal principal que também passa por ali, nós temos agora que tratar esse controle da lombar do rim, mas sempre lembrando o que está afetando ali, é o Yin ou ele está afetando o Yang? E agora eu tenho que fazer, né, ver no pulso se é o Yin ou se é o Yang que está afetado. Na língua, a língua não vai marcar isso, porque como é uma coisa aguda, ainda pode não estar aparecendo na língua, mas vai estar aparecendo aqui no pulso. Então agora eu posso ver, no pulso vai estar frio, então foi uma invasão de frio. No pulso vai estar rápido, então foi uma invasão de calor. Está tenso, então também tem vento. E aí eu tenho que tratar primeiro esse fator patogênico para depois ir lá para tratar o rim, ou o seu yin ou o seu yang. Então, e aí restaurar a função do rim, porque ele faz esse controle lombar para soltar. Mas eu posso também fazer aqui uma massagem, né? Uma liberação. Agora, eu vou fazer uma massagem para dispersar ou uma massagem para tonificar. Aqui também vai depender do que você tem. Se você tem uma contratura muito forte de um lado, por exemplo, afetando mais um lado, você vai fazer dispersão de um lado, igual aqui. Agora, dos dois lados, vai fazer a mesma coisa. Se for em cima da coluna, né, porque o canal do rim passa em cima da coluna, se for em cima da coluna, aí você pode fazer manobra mais perto da coluna e em seguida fazer acupuntura. Mas eu não sei nem fazer nenhuma manobra de massoterapia. Não tem problema. A massa a gente faz para facilitar, mas não tem problema, eu posso fazer tudo com agulha. E daí só que eu tenho que usar mais agulhas para fazer aquela determinada ação. Eu posso, por exemplo, fazer as manobras de tonificação aqui, de dispersão com agulha, né? Com manobras na região, agora manobras locais, pontos locais fazendo dispersão e ponto local do outro lado fazendo tonificação primeiro. Depois eu vou fazer o tratamento agora do rim, do que for, né? Tirar o frio, tirar o calor, tirar o vento. Mas primeiro eu tenho que fazer aquela musculatura relaxar para eu conseguir limpar, vamos dizer assim, a região. Vou tirar um pouco aquela dor na região para eu limpar e aí tirar os fatores patogênicos e depois tonificar o que eu preciso tonificar, dispersar ainda o que eu tenho que dispersar, né? O pensamento sempre é esse, tanto aqui quanto lá. Aqui também, se eu não tenho como fazer um maço, eu posso pegar a agulha e fazer a dispersão ali com a agulha.
Se você tem um quachá, você pode fazer com quachá. Se você tem uma ventosa, você pode fazer com ventosa, né? Há técnicas, mas você tem que sempre pensar na dispersão e tonificação daquele tecido. Aqui a gente nem está falando tanto de canal, mas do tecido, da musculatura. O Tumai é muito parecido com o Yin, porém, aqui vai estar afetando o Yang, porque o Tumai é o mar do canal Yang. Então, não vai estar tanto afetando o Yin, mas sim o Yang. E se está afetando o Yang, é porque veio um frio muito forte que derrubou, assim, derrubou aquele Yang. E agora deu uma contratura muito forte em todo o canal Tumai, e aí você tem que trabalhar. Agora, Tumai é um canal extraordinário. Como canal extraordinário, ele tem o seu ponto confluente. Qual que é o ponto confluente? É o ID3. E você põe o seu ponto, vamos dizer, pareado, que é o bexiga 62. Para quê? Para trabalhar o Tumai. A mensagem é: eu vou trabalhar o Tumai, tá bom? Não é mais o canal do rim, eu vou trabalhar Tumai, porque os dois estão passando pela coluna. Então, agora a informação: trate o Tumai. ID3 bexiga 62, e aí o restante é tudo igual, é a única diferença. E aqui sempre é um fator patogênico que está prejudicando o Yang. Aqui no rim pode ser algo que está prejudicando o Yang ou o Yin. Tem as duas condições. Lá é Yang. E o Rei Mai? O que o Rei Mai está fazendo ali? Se o Rei Mai fica na frente e a lombar fica atrás? Tem muita coisa, porque o Rei Mai já é o contrário, é o mar do canal Yin, mar dos canais Yin. Mas o Rei Mai, ele lança um canal interno passando pela coluna. Isso quer dizer que o Rei Mai, se ele estiver agora, né, com o seu Yin afetado, ele vai atuar também na coluna. Não só na lombar, como qualquer região da coluna, eu também posso estar lá como origem o Rei Mai. Mas agora eu preciso dar informação, eu preciso trabalhar Rei Mai. O problema está lá afetando o Yin. Veja só, aqui no Yin afeta um dos dois. Aqui é o Yang e aqui é o Yin. O Rei Mai também tem o seu canal, o seu ponto confluente. Quem é? É o P7 e o R6. Então, primeiros pontos que eu vou colocar, P7 e R6, para passar informação, eu vou usar o Rei Mai. Ótimo. Agora o corpo já entendeu, tudo bem, é o Rei Mai que você quer, né? Tá bom, então agora é o Rei Mai. Uma vez feito isso, agora eu vou ver o que no Yin foi prejudicado. Por que o Yin foi prejudicado? Ele foi muito mais prejudicado ou entrou muito um fator muito Yang ali que está prejudicando o Yin e agora ele está indo lá para a coluna para fazer isso, né? Prejudicando o Yin da coluna para provocar aquela dor. E aí você vai fazer de novo usando palpação, usando pulso, característica, né, de pulso, que é no pulso que ele vai mostrar as características, tanto do Tumai quanto do Rei Mai. Certo? Então, sobre a dor aguda na lombar, era isso que eu queria explicar para vocês, para ficar mais claro a forma de pensar e fazer a diferenciação de síndromes conforme ali o canal que está sendo afetado. Ok? Então fique bem e até um próximo vídeo.